No início daquela manhã, o prédio espelhado da Orion Tower refletia o céu cinza de inverno como se engolisse a própria cidade. Era um daqueles edifícios onde as pessoas falavam baixo, vestiam roupas caras e caminhavam sempre com pressa. No sexto andar, enquanto executivos ajustavam gravatas e analisavam contratos, uma figura discreta atravessava os corredores carregando um carrinho de limpeza cuidadosamente organizado. Seu nome era Lívia Duarte, um nome que ninguém ali parecia lembrar, embora a vissem todos os dias. Lívia tinha 27 anos, um rosto delicado sempre marcado por olheiras recentes e um jeito de andar que misturava urgência e tentativa de não incomodar. O uniforme azul marinho estava impecavelmente passado, apesar de ela ter acordado às 4 da manhã para cuidar da mãe doente antes de pegar 2 ônibus até o centro. Tudo nela exalava esforço silencioso, aquele tipo de luta que ninguém vê, mas que molda a alma de quem a vive. Ela empurrou o carrinho até a sala de reuniões principal, a mais luxuosa do andar. Hoje teria reunião de diretoria no fim da manhã, e tudo precisava estar impecável. A sala era enorme, com janelas do chão ao teto, mesa de mármore e cadeiras de couro que provavelmente custavam mais do que seu salário somado de meses. Lívia respirou fundo, amarrou o cabelo num coque baixo e começou a polir a mesa, movendo o pano com delicadeza quase reverente. O silêncio era o que ela mais gostava naquele horário. Era o único momento do dia em que podia organizar a própria mente, sem comparações, sem cobranças, sem olhar de cima para baixo. Apenas ela, seu trabalho e a sensação de estar fazendo algo direito, mesmo que ninguém elogiasse. Enquanto terminava de alinhar as garrafas de água na bandeja, ouviu o som da porta se abrindo atrás de si. Reconheceu imediatamente o som dos saltos antes mesmo de virar. Era Aline Farias, assistente administrativa, alguns anos mais velha, sempre maquiada, sempre irritada com algo. Aline nutria por Lívia uma espécie de antipatia silenciosa, como se a existência da auxiliar de limpeza fosse um lembrete daquilo que ela própria lutava para esconder, inseguranças, medos, a sensação constante de não ser vista. Era só o que me faltava, resmungou Aline, cruzando os braços. Você mexeu na caixa, não mexeu? Lívia se virou devagar. Seus olhos claros, sempre gentis, piscaram 2 vezes, confusos. Caixa? Que caixa? Aline empurrou a porta totalmente, revelando na mão uma pequena caixa preta de veludo, muito parecida com caixa de caneta de luxo, mas que, para quem conhecia o andar, sabiam que guardava algo ainda mais caro. Esta caixa, respondeu ela, erguendo-a como evidência num tribunal. Ela estava dentro da sala ontem. E hoje amanheceu arranhada. Só você esteve aqui cedo. Lívia sentiu o estômago gelar. Sempre chegava mais cedo mesmo, para limpar antes de todos, para evitar olhares. Mas não tinha tocado em caixa alguma. Eu não mexi nisso, dona Aline. Juro. Jurar não resolve nada. Isso aqui é do andar executivo. E se alguém perguntar, eu vou ter que dizer quem estava aqui. A voz de Aline era propositalmente alta, carregada de malícia. E, como previsto, 2 pessoas que atravessavam o corredor desaceleraram, observando a cena. Lívia sentiu o rosto queimar. A caixa amanheceu arranhada, continuou Aline. Isso pode custar caro para você, sabia? Já pensou se o dono do prédio descobre? Ouvi dizer que ele anda por aqui sem avisar. Lívia abaixou a cabeça. Não por culpa, mas por medo. O dono do prédio era Dorian Sestran, o homem mais enigmático que Lívia já vira, mesmo que só de longe. Um milionário discreto, dono de metade dos imóveis comerciais da cidade, conhecido por ser frio, direto e perfeccionista. O tipo de homem que nunca olharia para alguém como ela. Eu não fiz nada, repetiu o auxiliar, com a voz baixa, quase trêmula. Aline sorriu, satisfeita com o efeito. Essa conversa não termina aqui. Aline virou-se para sair da sala, mas algo inesperado aconteceu. Ela congelou no lugar, empalideceu, e em seguida endireitou a postura como quem tenta rapidamente parecer profissional. Então, num tom forçadamente doce, disse: Bom dia, senhor. Lívia ergueu o rosto devagar, e seu coração quase parou. Ali estava ele. Dorian Sestran.
O milionário estava parado na porta, as mãos nos bolsos do paletó cinza grafite perfeitamente alinhado. Alto, imponente, barba curta muito bem aparada, cabelos escuros penteados para trás. Os olhos, castanho-âmbar, quase dourados, observavam a sala com uma calma que escondia algo perigoso. Ele sempre passava despercebido pelos corredores, mas sua presença mudava o ar como uma tempestade anunciada. Dorian encarou Aline por um segundo que pareceu eterno. "Algo a dizer?" perguntou ele, com voz baixa, profunda, tão firme que fez Aline engolir seco. Não, senhor, só." Aline apertou a caixa entre as mãos. "Só estava comentando com a auxiliar." "Comentando?" Ele repetiu, erguendo uma sobrancelha com ironia afiada. "Ou acusando?" Aline empalideceu. Não era isso, eu só." Mas Dorian já não olhava para ela. Ele olhava para Lívia. E, por algum motivo que ela não compreendia, seus olhos se suavizaram. Reconhecimento passou por eles, e isso a deixou completamente sem chão. Ela nunca tinha falado com ele. Como poderia existir reconhecimento ali? "Você está bem?" perguntou Dorian, sem desviar o olhar dela. A sala ficou silenciosa. Aline arregalou os olhos. A auxiliar de limpeza, sendo diretamente chamada de "Você está bem?" por Dorian Sestra. Aquilo simplesmente não acontecia naquele prédio. Dorian não falava assim com ninguém. Não daquele jeito. Não com aquela suavidade que quase parecia preocupação. Liv engoliu seco. Estou, sim." Só houve um mal-entendido, murmurou, sentindo a voz falhar. Dorian caminhou até ela com passos lentos, calculados. Sua presença preenchia a sala. Ele parou a poucos centímetros. "Foi você quem arranhou essa caixa?" Ele perguntou, sem dureza, apenas buscando verdade. "Não, senhor." "Não toquei nisso", respondeu ela, firme, mesmo tremendo por dentro. Por um instante, o milionário apenas a observou. Lívia sentiu como se ele pudesse ver através dela, como se enxergasse mais do que sua resposta, como se percebesse algo que ela lutava para esconder há meses. E percebeu mesmo. Porque Dorian inclinou a cabeça e disse, numa voz tão baixa que quase não parecia real: "Você dormiu pouco de novo." Lívia travou. Aline travou. O mundo travou. Como ele sabia disso? Antes que ela conseguisse responder, Dorian estendeu a mão devagar, não para tocá-la, mas para erguer seu queixo com delicadeza surpreendente. Aquele gesto, vindo de um homem tão sério, tão reservado, tão controlado, era quase íntimo. "Seus olhos entregam tudo", disse ele, ainda olhando dentro dela. "Há quanto tempo você está escondendo isso de todos?" Lívia afastou o rosto, chocada, sentindo as lágrimas ameaçarem. Aline observava a cena com a boca aberta. Dorian inspirou fundo como quem toma uma decisão. "Preciso conversar com você", disse ele, virando-se para Aline. "E com você também, mais tarde. Mas nossa conversa será diferente." Aline empalideceu ainda mais. Dorian voltou-se para Lívia. "Venha comigo. Agora." A auxiliar sentiu as pernas fraquejarem. Ele não estava bravo. Ele estava decidido. E isso era ainda mais assustador. Dorian saiu da sala sem olhar para trás. Lívia ajeitou o uniforme e o seguiu, sem saber o que a aguardava. Enquanto caminhavam pelos corredores impecáveis, ela sentia os olhares sobre si, mas pela primeira vez, não por vergonha. Todos estavam tentando entender por que o milionário estava andando ao lado da auxiliar de limpeza com tanta proximidade. Ele a conduziu até um escritório menor, raramente usado. Fechou a porta silenciosamente e apoiou as mãos na mesa, observando-a com intensidade. "Sei que você vem chegando mais cedo do que devia", disse ele. "E sei que não é por causa do trabalho." Lívia tentou disfarçar. É o único horário tranquilo para limpar, senhor." "Não minta para mim." A voz dele não era dura. Era firme. E, pior ainda, era verdadeira. Lívia respirou fundo,
sentindo os olhos arderem. Minha mãe, começou, mas a voz falhou. Minha mãe está muito doente. Eu cuido dela sozinha. Às vezes passo a noite acordada porque ela tem crises respiratórias. Eu vim cedo porque, se eu não viesse, não daria tempo de fazer tudo. Dorian escutou sem piscar. E quando ela terminou, ele fechou os olhos por um instante, não de irritação, mas de algo profundo, pesado, quase pessoal. Você não deveria lidar com isso sozinha, disse ele, com a voz mais baixa que antes. Não tenho escolha, respondeu ela, tentando manter a postura. Mas por favor, senhor, não me tire daqui. Eu, realmente preciso deste emprego. Dorian sustentou o olhar dela por longos segundos. Então, disse. Eu não vou tirar você de lugar nenhum. Eu vou proteger você. Lívia sentiu a respiração parar. Mas quero saber tudo, continuou ele. Quero saber como sua mãe está, o que você precisa, e quero que me procure quando algo acontecer. Você não está sozinha nisso. Mas, por quê? Sussurrou a auxiliar, genuinamente perdida. A resposta veio depois de um silêncio intenso. Porque eu te vejo, Lívia. Ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Dorian deu um passo em direção a ela, mas parou como se estivesse lembrando que não deveria ultrapassar certas fronteiras. A presença dele, no entanto, bastava para preencher o espaço. E então, com voz firme, ele declarou. Sobre a caixa arranhada, eu sei que não foi você. Lívia piscou. Como? Ele abriu uma gaveta e tirou uma pequena câmera, daquelas quase invisíveis. Instalei isso ontem porque algo estranho está acontecendo nesse andar, explicou. Assisti tudo antes de vir para cá hoje. Ele colocou o dispositivo sobre a mesa. Eu vi quem arranhou. E eu vi quem tentou colocar a culpa em você. Lívia levou a mão à boca. Foi a Aline? Sim, respondeu ele, sem hesitar. E eu mesma vou cuidar disso. Ela respirou fundo, tremendo. Obrigada, senhor, eu. Dorian, corrigiu ele, com suavidade. Quando estivermos sozinhos, me chame de Dorian. Lívia sentiu o coração acelerar. Era como se, naquele instante, algo tivesse mudado de lugar dentro dela, um elo silencioso, uma proximidade inesperada, um vínculo nascido não do romance, mas da dor e da proteção. E Dorian sentiu isso também, ela percebeu no jeito como ele engoliu seco antes de desviar o olhar. Mas, antes que qualquer coisa fosse dita, alguém bateu na porta. Dorian fechou o semblante imediatamente, recuperando a postura fria e profissional. Entre, disse. A porta abriu-se lentamente, revelando Aline. Pálida. Tremendo. Segurando a caixa com as duas mãos. Esse senhor, eu, precisamos falar sobre a caixa. Dorian a encarou com a calma de um predador que já sabe exatamente como terminará a caçada. Sim, respondeu ele, com voz gelada. Vamos falar sobre isso. Mas não aqui. E não agora. Aline murchou. Pode sair. Depois conversaremos no meu escritório. Aline saiu quase tropeçando. Quando a porta se fechou, Lívia soltou o ar que segurava. Vai ficar tudo bem, disse Dorian, suavizando a expressão. Eu prometo. E o jeito como ele disse eu prometo soou diferente. Soou como algo que ele realmente pretendia cumprir, por ela. Asterisco asterisco. As horas seguintes foram um turbilhão, mas um turbilhão silencioso. Dorian passou o resto da manhã em reuniões, mas vez ou outra seus olhos procuravam discretamente o corredor para onde Lívia havia voltado. A auxiliar, por sua vez, tentava manter o trabalho, mas o coração insistia em reviver cada palavra, cada gesto, cada promessa. No fim da tarde, quando o prédio já começava a esvaziar, Lívia ouviu seu nome. Lívia! Ela se virou e encontrou Dorian parado no final do corredor, sem paletó agora, apenas camisa branca dobrada nos antebraços, revelando veias discretas e um relógio caro que refletia a luz fraca do final do dia. Posso falar com você? Perguntou ele.
Ela assentiu. Lembra que eu disse que cuidaria da situação com a Aline? Começou. Sim. Fiz isso. Ela não vai mais incomodar você. Nem hoje, nem nunca. Lívia piscou. O que quer que ele tenha dito à assistente, tinha funcionado. E agora, continuou ele, com voz mais baixa, preciso conversar sobre outra coisa. Ela engoliu seco. Sobre minha mãe? Também. Ele deu 2 passos, aproximando-se. Mas, também sobre você. Lívia sentiu o coração disparar. Não quero ultrapassar nenhum limite, disse Dorian, com sinceridade pesada na voz. Mas você passou o dia todo tentando parecer bem. E não está. Eu vejo isso. E não vou fingir que não vejo. Ele hesitou por um instante, e então, com a coragem de um homem que raramente expõe vulnerabilidades, confessou. Eu me importo com você, Lívia. Mais do que deveria. Ela estremeceu. Mas você é meu, chefe. Os olhos dele escureceram. E você é uma mulher que carrega o mundo sozinha, respondeu ele. Isso não tem nada a ver com hierarquia. Tem a ver com o que sinto quando vejo você tentando esconder a própria dor. O silêncio entre eles tornou-se quase palpável. Dorian respirou fundo, aproximando-se apenas o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Não precisa responder nada hoje. Só quero que saiba que eu estou aqui. Não apenas como seu chefe, mas como alguém que te vê. Lívia sentiu as lágrimas subirem, mas não de tristeza, de reconhecimento. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente enxergasse a mulher por trás do uniforme. Ela sorriu, tímida. Obrigada, Dorian. De verdade. Ele retribuiu o sorriso, um sorriso quase imperceptível, mas que mudou completamente seu rosto. E naquele instante, foi impossível negar, algo havia nascido ali. Algo forte. Algo real. Algo que nenhum dos dois sabia explicar, mas ambos sabiam que não poderiam ignorar. Asterisco asterisco. As semanas seguintes foram um processo lento, delicado. Dorian mantinha a postura profissional diante dos outros, mas sempre encontrava maneiras de verificar se ela estava bem, se a mãe estava melhor, se ela estava descansando. Ele começou a enviar ajuda para a mãe dela, discretamente, sem jamais se exibir por isso. Lívia, por sua vez, começou a respirar com menos peso no peito. Pela primeira vez em anos, não estava completamente sozinha. E aquela sensação trouxe uma luz que ela já acreditara ter perdido. Com o tempo, conversas se tornaram mais longas. Sorrisos ficaram mais frequentes. Silêncios tornaram-se confortáveis. Até que, numa tarde de sexta-feira, quando o prédio estava quase vazio, Dorian a chamou novamente para o escritório menor. Ela entrou. Ele fechou a porta. E por um momento, ficaram apenas se olhando. Eu quero te convidar para jantar, disse ele, finalmente. Como homem. Não como seu chefe. Mas só se você quiser. Lívia respirou fundo, sentindo o coração bater forte, mas não de medo. Pela primeira vez, de esperança. Eu quero, respondeu, com um sorriso que iluminou o rosto dela inteiro. Dorian se aproximou devagar, encurtando a distância entre eles. Posso? Ele perguntou, pedindo permissão com os olhos. Lívia assentiu. E então, num gesto suave, respeitoso e carregado de sentimento contido por semanas, Dorian encostou os lábios nos dela. O beijo não foi urgente. Foi profundo. Foi verdadeiro. Foi o início de tudo. E assim, a auxiliar de limpeza que carregava o peso do mundo nos ombros encontrou, nos olhos do milionário mais reservado da cidade, o lugar onde finalmente pôde descansar. E ele, o homem solitário cercado de poder, encontrou nela algo que o dinheiro nunca deu: propósito. O resto da história? Cresceu dia após dia, construído com cuidado, respeito, entrega e amor. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.